Gênesis capítulo 48. Algum tempo depois, disseram a José que o seu pai estava doente. Então José foi visitá-lo, levando consigo os seus 2 filhos, Efraim e Manassés. Alguém foi dizer a Jacó: o seu filho José veio visitá-lo. Jacó fez um esforço e se sentou na cama. Aí disse a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu na cidade de Luz, lá na terra de Canaã, e me abençoou. Ele me disse: eu farei com que você tenha muitos filhos, e os seus descendentes formarão muitas nações. Eu darei esta terra aos seus descendentes, para ser propriedade deles para sempre. E Jacó continuou dizendo a José: agora os seus filhos Efraim e Manassés, que nasceram aqui no Egito antes de eu vir para cá, esses 2 me pertencem. Efraim e Manassés são meus, tanto como Ruben e Simeão. Se você tiver outros filhos, eles serão seus, e por serem irmãos de Efraim e Manassés, terão parte na herança deles. Estou fazendo isso por causa de Raquel, a sua mãe. Nós estávamos voltando da Mesopotâmia, quando, para minha infelicidade, ela morreu no país de Canaã, pouco antes de chegarmos a Efrata. Eu a sepultei ali na beira do caminho. Efrata é agora conhecida como Belém. Quando Jacó viu os filhos de José, perguntou: e esses quem são? São os filhos que Deus me deu aqui no Egito, respondeu José. Jacó disse: ponha-os perto de mim, para que eu lhes dê a minha bênção. Por causa da velhice, a vista de Jacó estava fraca, e ele não podia ver bem. José levou os rapazes para perto dele, e ele os abraçou e beijou. Jacó disse a José: eu pensei que nunca mais ia ver você, e agora Deus me deixou ver até os seus filhos. Então José tirou os 2 do colo do seu pai, ajoelhou-se e encostou o rosto no chão. Em seguida pegou Efraim com a mão direita e Manassés com a mão esquerda e fez com que ficassem perto de Jacó. Dessa maneira Efraim ficou do lado esquerdo de Jacó e Manassés do seu lado direito. Jacó estendeu os braços e cruzou-os, pondo a mão direita sobre a cabeça de Efraim, embora fosse o mais moço, e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, que era o mais velho. Em seguida deu a sua bênção a José, dizendo assim: ó Deus, a quem os meus pais Abraão e Isaque serviram, abençoa estes rapazes, abençoa-os, ó Deus, tu que me tens guiado como um pastor durante toda a minha vida até hoje. Que os abençoe o anjo que me tem livrado de todo o mal. Que o meu nome seja lembrado por meio deles, e também o nome dos meus pais Abraão e Isaque. Que eles tenham muitos filhos e muitos descendentes neste mundo. José não gostou quando viu seu pai colocar a mão direita sobre a cabeça de Efraim, por isso pegou a mão dele para tirá-la da cabeça de Efraim e colocá-la sobre a de Manassés. E explicou: não, pai, assim não. Este aqui é o filho mais velho. Põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas Jacó não quis e disse: eu sei, filho, eu sei. Os descendentes de Manassés também serão um grande povo, mas o irmão mais moço será mais importante do que ele, e os seus descendentes formarão muitas nações. Desse modo Jacó os abençoou naquele dia, dizendo: os israelitas usarão os nomes de vocês para dar a bênção. Eles vão dizer assim: que Deus faça com você como fez com Efraim e com Manassés. Dessa maneira Jacó pôs Efraim antes de Manassés. Aí disse a José: como você está vendo, eu vou morrer, mas Deus estará com vocês e os levará de volta para a terra dos seus antepassados. Eu dou Siquém a você e não aos seus irmãos. Siquém é aquela região que tomei dos amorreus, lutando com a minha espada e o meu arco. Gênesis capítulo 49. José chamou os seus filhos e disse:
fiquem em volta de mim, e eu lhes direi o que vai acontecer com vocês no futuro. Fiquem reunidos em volta de mim para ouvir, filhos de Jacó. Escutem o que diz Israel, o seu pai. Ruben, você é o meu filho mais velho. Você é a minha força, o primeiro fruto do meu vigor, o mais orgulhoso e o mais forte dos meus filhos. Você é violento como a correnteza, porém não será o mais importante, pois dormiu com a minha concubina, desonrando assim a cama do seu pai. Simeão e Levi são irmãos, com as suas armas praticam violências. Não estarei presente quando fizerem planos, não tomarei parte nas suas reuniões, pois no seu furor mataram homens e por brincadeira aleijaram touros. Maldito seja o furor deles, pois é violento. Maldita seja a sua ira, pois é cruel. Eu os dividirei na terra de Israel, eu os espalharei no meio do seu povo. Judá, os seus irmãos o louvarão e se curvarão na sua frente. Você segurará os inimigos pelo pescoço. O meu filho Judá é como um leãozinho quando mata sua vítima. Ele se agacha e se deita, como um leão e como uma leoa. Quem tem a coragem de mexer com ele? Judá vai segurar o cetro de rei, e os seus descendentes sempre governarão. As nações lhe trarão presentes, os povos lhe obedecerão. Ele amarra o seu jumentinho numa parreira, na melhor parreira que há. Ele lava suas roupas no vinho, lava sua capa no vinho cor de sangue. Os seus olhos estão vermelhos de beber vinho, os seus dentes estão brancos de beber leite. Zebulon morará no litoral, onde haverá portos para navios, a sua fronteira chegará até Sidom. Isacar é como um jumento forte, deitado entre as suas cargas. Quando viu que o país era bom e agradável para descansar, ele se abaixou para que colocassem a carga nas suas costas e, sem reclamar, trabalhou como um escravo. Dan governará a sua própria gente, será como as outras tribos de Israel. Dan será como uma cobra na beira da estrada, como uma serpente venenosa no caminho que morde a pata do cavalo, fazendo cair para trás o seu cavaleiro. Ó Senhor meu Deus, espero que me salves. Gade será atacado por um bando de ladrões, mas depois ele os perseguirá. A terra de Asser produzirá bons alimentos, dará alimentos que só reis merecem. Naftali é como uma corça solta que tem lindos filhotes. José é como uma planta perto de uma fonte. Ela dá muita fruta e os seus galhos sobem pelo muro. Os inimigos o atacam com violência e o perseguem com os seus arcos e flechas. Porém o seu arco ficou firme e os seus braços continuaram fortes. Pela força do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel, o Deus do seu pai ajudará José. O Todo-Poderoso lhe dará bênçãos, bênçãos do alto céu, bênçãos de águas que ficam debaixo da terra, bênçãos de muitos animais e muitos filhos, bênçãos de cereais e de flores, bênçãos de montanhas antigas, coisas deliciosas dos montes eternos. Que todas essas bênçãos estejam sobre a cabeça de José, sobre a testa daquele que foi escolhido entre os seus irmãos. Benjamim é como um lobo feroz. De manhã devorará a vítima e de tarde repartirá as sobras. São essas as 12 tribos de Israel, e foram essas as palavras que o pai disse aos seus filhos quando os abençoou. A cada um deu uma bênção especial. Então Jacó deu aos filhos a seguinte ordem: Eu estou para morrer e me reunir com o meu povo no mundo dos mortos. Sepultem-me onde estão sepultados os meus antepassados, na caverna que fica nas terras de Efron o Heteu, em Macpela, a leste de Manre,
no país de Canaã. Abraão comprou de Efrom essa caverna e o terreno onde ela fica para ser a sepultura da família. Ali estão sepultados Abraão e Sara, a sua mulher, Isaque e a sua mulher Rebeca, e ali eu sepultei Leia. O terreno e a caverna foram comprados dos heteus. Quando acabou de dar essa ordem aos filhos, Jacó deitou-se de novo na cama e morreu, indo reunir-se assim com o seu povo no mundo dos mortos. Gênesis capítulo 50. José se atirou sobre o pai, chorando e beijando o seu rosto. Ele deu ordem aos médicos que estavam ao seu serviço para embalsamarem o corpo do seu pai, e assim eles fizeram. Gastaram 40 dias para fazer isso, o tempo normal para embalsamar um corpo. E os egípcios ficaram de luto 70 dias. Quando passou o tempo do luto, José falou com os altos funcionários do palácio do rei do Egito. Ele disse: façam o favor de levar ao rei a seguinte mensagem. Quando meu pai estava para morrer, ele me fez jurar que eu o sepultaria no túmulo que ele mesmo preparou no país de Canaã. Por favor, deixe-me ir sepultar o meu pai, que depois eu voltarei. O rei respondeu: vá e sepulte o seu pai, como ele fez jurar que faria. E assim José foi sepultar o seu pai. Com ele foram as autoridades ligadas ao rei, os altos funcionários do palácio e todos os líderes do Egito. Foram também as famílias de José, dos seus irmãos e de Jacó. Deixaram na terra de Gozém somente as crianças pequenas, as ovelhas, as cabras e o gado. Também foram homens a cavalo e em carretas, de modo que o grupo era muito grande. Quando chegaram a Atade, que fica a leste do rio Jordão, fizeram uma cerimônia de sepultamento num terreiro onde o trigo é malhado. Ali choraram muito alto durante 7 dias. Quando os moradores de Canaã viram tanta gente chorando, disseram: como é impressionante o choro desses egípcios. Por isso puseram naquele lugar o nome de Abel Misraim. Assim os filhos de Jacó fizeram com o seu pai tudo o que ele havia ordenado. Eles levaram o seu corpo até Canaã e o sepultaram na caverna de Macpela, a leste de Manre, no terreno que Abraão havia comprado de Efrom, o heteu, para ser a sepultura da família. Depois do sepultamento, José voltou para o Egito com os irmãos e com todos os que o haviam acompanhado. Depois da morte do pai, os irmãos de José disseram: talvez José tenha ódio de nós e vá se vingar de todo o mal que lhe fizemos. Então mandaram dizer a José: antes que o seu pai morresse, ele mandou que pedíssemos a você o seguinte: por favor, perdoe a maldade e o pecado dos seus irmãos que o maltrataram. Portanto, pedimos que perdoe a nossa maldade, pois somos servos do Deus do seu pai. Quando recebeu essa mensagem, José chorou. Depois os próprios irmãos vieram, se curvaram diante dele e disseram: aqui estamos, somos seus criados. Mas José respondeu: não tenham medo, eu não posso me colocar no lugar de Deus. É verdade que vocês planejaram aquela maldade contra mim, mas Deus mudou o mal em bem para fazer o que hoje estamos vendo, isto é, salvar a vida de muita gente. Não tenham medo, eu cuidarei de vocês e dos seus filhos. Assim, ele os acalmou com palavras carinhosas que tocaram o coração deles. José ficou morando no Egito, ele e a família do seu pai. José viveu 110 anos e chegou a ver os netos de Efraim. Ele também pegou no colo, como membros da família, os filhos do seu neto Maquir, que era filho de Manassés. Certo dia José disse aos irmãos: eu vou morrer logo, mas estou certo de que Deus virá ajudá-los e os levará deste país para a terra que ele jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó.
Então José pediu à sua gente que fizesse um juramento. Ele disse: estou certo de que Deus virá ajudar vocês. Quando isso acontecer, levem o meu corpo com vocês. José morreu com 110 anos. O seu corpo foi embalsamado e posto num caixão no Egito.